Senhores, boa tarde a todos, né? Reiniciando nossa sessão ordinária do dia 15 de setembro, 55ª. Iremos agora para o nosso terceiro processo, é o processo 10845-2019, auto-infração 2018-18591. Tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido 1000 comércio de embalagens. Essa autuação foi julgada procedente pela primeira instância e a assessoria se manifesta pela procedência. Com a palavra, Senhor presidente, só por uma questão de ordem, esse é aquele processo que está invertido na pauta, que o senhor pediu para lembrar quando fosse. Para fazer a chamada, o recorrente aqui é a... desculpa, obrigado. Não é a célula de julgamento. Tá certo, muito obrigado, Auxílio. Esse processo, o processo de recurso 10845-2019, auto-infração 2018-18591. Na pauta foi colocado errado, mas o recorrente a 1000 comércio de embalagem limitada é recorrido célula de julgamento de primeira instância. Esse auto foi julgado procedente. Na primeira instância, a assessoria processual tributária se manifesta pela procedência. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Tiago. Obrigado, senhor presidente. Renovo aqui o cumprimento a todos os presentes. Bom, trata-se de auto de infração lavrado em decorrência da identificação de omissões de informações nos arquivos eletrônicos, AFD, no período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2015. Nas informações complementares, o fiscal detalhou o procedimento da fiscalização, em que, após análise da documentação apresentada, das informações prestadas pelo laboratório fiscal, relatório de malha fiscal e consulta ao sistema da Cefaz, constatamos que, apesar de a empresa ter vendido no cartão de débito crédito, tal informação foi omitida na escritura fiscal digital, EFD. Obtivemos essa informação realizando um confronto entre as informações de vendas no cartão enviadas pelas administradoras de cartões e o registro 1600, que deveria ter sido declarado na EFD. A omissão de dados na EFD caracteriza a infração descrita no artigo 123.8L da Lei 2.670. Em defesa, de forma bem resumida, a empresa aduz que ela é utilitária do equipamento SCF, estando devidamente autorizados pela Cefaz, e, portanto, tecnicamente de comum acordo com a legislação pertinente. Assim, a empresa se encontra apta à impressão do comprovante de crédito ou débito referente ao pagamento efetuado por meio de cartão de crédito, realizado por meio de transferência eletrônica de dados, e aí ela apresentou em defesa, né, uma leitura redução Z, emitida em 1º de dezembro de 2018, onde ela lista o valor que estava destacado nas operações com cartão de crédito ou débito, e faz uma observação em que toda a documentação referente ao período fiscalizado ainda estava com o fiscal. Também alega que, assim, mesmo que a ação, nesse caso concreto, não houve prejuízo ao fisco, porque o fisco poderia obter essas informações a partir da leitura Z. Então, o que ele demonstra aqui é que fica demonstrado assim que o agente fiscal, se assim o desejasse, poderia ter obtido a identificação dos registros da empresa relativamente ao SCF analisado de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, bastando para isso a simples decodificação dos cupons fiscais postos à sua disposição, ou a leitura Z, ou ainda do acesso magnético aos arquivos. Então, ele pede que, em pedido, na defesa, ele aduz que os livros, cupons SCF estão à disposição, fala ainda, requerendo, portanto, a improcedência do auto de infração por mera ausência de motivo para autuação, uma vez que o agente disponha dos dados necessários para a plena identificação dos registros da escrita digital da empresa, inclusive das operações de cartão de crédito e débito. Em primeira instância, o auto foi julgado procedente, e fundamenta exatamente explicando que a defesa apresentou uma cópia da redução Z, mas de um período posterior ao período fiscalizado, que não houve um esforço de contrariar o levantamento da auditoria, não produzindo provas que contestassem a acusação. Assim, procedente a autuação. Em recurso, reproduz os principais argumentos de defesa e impugna a adesão singular, ele cita expressamente a adesão singular, no sentido de que, quando ele juntou a redução Z de dezembro de 2018, foi tão somente para demonstrar um exemplo de que
essas informações de débito e crédito constam na redução Z, nos seus ECFs. E que aí ele traz outros exemplos de dezembro de 2015, de 29 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2015, traz as mesmas operações do cartão de crédito e ele destaca os valores. E aí ele reitera que a suposta infração cometida pela empresa, ou seja, omitir informações de operações do cartão de crédito ou débito, em hipótese alguma dificultou a identificação de seus registros ao fisco, ante a memória do ECF, cujas bobinas capazes de armazenar os dados encontravam-se no poder do agente. E aí ele reitera o pedido de improcedência da autuação, e ao final ele faz um pedido de perícia de forma genérica, né, para que fosse comprovado que esse pedido de redução Z, que essas informações de débito e crédito encontram-se na redução Z. O parecer da Célula de Assessoria Processual opina pelo conhecimento ordinário e opina pelo negamento do provimento ao recurso ordinário para confirmar a decisão de procedência do auto de infração. É o relato, senhor presidente. Palavra o doutor Rafael. Presidente, secretário, conselheiros, nobre patrão da recorrente, meus cumprimentos a todos. Presidente, o que eu noto nesse processo é o seguinte: o primeiro ponto dele é o enquadramento da penalidade, né? A penalidade foi enquadrada no artigo 123.8L, né? O que a gente nota da redação do artigo 123.8L é a necessidade do cotejo, né, da divergência, que ela se dê entre a FD e aquilo que consta da documentação fiscal, né? Então, omitir informações em arquivos eletrônicos honestos informados das divergentes dos constantes nos documentos fiscais. E o que se nota da metodologia e do parâmetro que foi adotado na fiscalização é que não houve cotejo algum com o documento fiscal, né? Então, a parte a toda hora vem sustentando, olha, a minha redução Z, está aqui minha redução Z, isso não foi observado, e de fato, o que foi que a fiscalização fez? Ela pegou o registro 1600, que é o registro em que, na topografia da FD, é o campo onde se aponta, onde o contribuinte aponta as operações com cartão de crédito, e como o contribuinte não as havia registrado na sua completude, o fiscal enquadrou a penalidade no artigo 123.8L, mas em momento algum houve qualquer comparação, né, qualquer cotejo com os documentos fiscais da autuada. Então, assim, em outros precedentes que até já foi julgado por essa Câmara, essa falha na fiscalização, essa falha no cotejo, seria simplesmente uma improcedência acolhendo a tese da recorrente, porque simplesmente não há como fazer o enquadramento típico daquilo que foi narrado na acusação fiscal, o enquadramento típico que foi apontado como infringido, que é omitir informações em arquivos magnéticos ou informar das divergentes dos constantes nos documentos. Mas quais são os documentos fiscais? Onde foi apontado no auto de infração os documentos fiscais que foram objeto de cotejo? Os documentos fiscais não vieram aos autos. Então, presidente, secretário, eu vou encaminhar no sentido de, em dissonância com o parecer, no sentido de acolher a pretensão recursal, que é no sentido da improcedência da acusação fiscal, reformando a decisão singular. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, o nobre doutor Colares. Está sem áudio, doutor. Perdão. Senhor presidente, senhores e senhoras conselheiros, senhora secretária, senhor procurador, boa tarde, satisfação revê-los apesar de longe, mas o que me resta dizer é que o que está
O que faltou foi enquadramento direito do auditor. Todos os dados que o auditor precisava estavam nos arquivos magnéticos da empresa. Ele não tinha necessidade de pedir isso, aquilo, outro. Como o senhor procurador mesmo frisou aí, a improcedência é o óbvio da situação. O enquadramento foi mal feito, não há documentos estipulados pelo senhor auditor para concretizar a autuação, e eu apenas confirmo aqui as palavras do senhor procurador. Ele foi bem claro, e a gente aproveita para solicitar a improcedência já requerida nos autos. Apenas isso. Obrigado, doutor. Com a palavra do doutor Tiago, depois está facultado aos demais. Obrigado, senhor presidente. Então, analisando o caso concreto, queria ouvir também os demais colegas, mas um pouco diferente do que entendeu o novo procurador, eu vejo que a norma ela fala de omissão de informações na escrita fiscal. E o contribuinte estava obrigado a apresentar essas informações, né? Ela fala omitiu apresentar informações divergentes. No relato do auto de infração, ele fala especificamente da omissão de informações, e aí ele traz nas informações complementares todos os espelhos do registro 1600 do contribuinte, em que efetivamente não consta nenhuma informação prestada. E aí ele comparou esse documento com as informações recebidas da administradora de cartão de crédito. Então, assim, gostaria de ouvir um pouco aqui os debates, mas a priori, eu entendo que o contribuinte efetivamente não prestou as informações na sua EFD. Então, eu acho que é um pouco diferente quando a gente estava analisando uma divergência de informações entre outras apurações, né? Mas eu queria ouvir um pouco aqui o debate, até a doutora Dalcília Espoto já quer se manifestar, para a gente aprofundar um pouco essa discussão. Doutora Dalcília. Por ocasião da aplicação dessa penalidade, uma coisa que eu sempre debati quando eu estudei ela para fins da falta de escrituração é essa questão do que é informação. Quando a gente vai para o manual da FD, existem vários registros, né? E quando eu li esse auto, eu fiquei, isso é uma omissão de receita ou é uma omissão de informação? Aí eu fui saber se ele tinha lavrado um outro auto sobre omissão de receita, ele não lavrou. Quando eu fui para a FD, para o manual, que eu fui ler o que é esse registro 1600, né? Estou com ele aberto aqui. É o registro que a empresa se obriga a informar o total das operações com cartão de crédito ou débito. Esse registro destina-se a identificar o valor total dessas operações de vendas realizadas pelo declarante por meio de cartão de crédito e débito, discriminando por administradora, e tem aqui os detalhes do registro. Então, acho que esse é um caso tipo aqui, eu com todo respeito à Procuradoria, eu acho que está uma interpretação muito restrita, porque esse dispositivo, como muitas vezes foi colocado aqui em outras discussões, ele trata de duas situações fáticas, ele não trata só da divergência de dados com documentos fiscais, que aí eu concordo com o nobre procurador, não se aplicaria, mas ele trata no início do dispositivo omitir informações em arquivos eletrônicos. E no caso, a FD é um arquivo eletrônico, é uma penalidade, ela possui um registro chamado 1600, o fiscal juntou aos autos, como o nobre relator falou, os espelhos desse registro, demonstrando que estavam zerados, e ele não autuou, pelo que eu li aqui do conjunto do processo, por omissão de receita, nem foi para os documentos, justamente porque ele não identificou uma omissão de receita, ele identificou a omissão de informações. Então, a informação existia, os documentos foram emitidos, a empresa está aí para comprovar, acho que os documentos que a empresa trouxe justamente comprovam a emissão de cupons, de documentos dessas operações de venda, o que para mim reforça o convencimento que aqui não se trata de uma omissão de receita, nem de uma omissão
de dados divergentes com documentos fiscais, que aí eu concordo que precisaria que houvesse esse confronto na metodologia utilizada. Mas o que o fiscal fez foi o equivalente à falta de escrituração de documentos, que aqui analisamos praticamente todos os dias. É comparar o arquivo eletrônico com o documento, se ele está lá ou não está. É um fato, ou sim ou não, é um cumprimento de obrigação acessória, um dever que a empresa tem de informar, independente se ela cumpriu outro, ou para mim são obrigações distintas. A obrigação de emitir documento fiscal está no dispositivo e a obrigação de informar aquilo que a FD contém, todos os seus registros, inclusive as vendas por cartão, é outra obrigação distinta e separada, autônoma. E aqui esse dispositivo 8L, ele pega as duas situações. Então, aqui não se trata, para não ser repetitivo, ao meu ver, por não estar mencionado em lugar nenhum no processo de que se trata de uma omissão de dados divergentes dos documentos fiscais. Em nenhum momento eu li que o fiscal está acusando disso. O que eu vi do relato e que faz a subsunção da norma seria a falta, a omissão de informação no arquivo. Que informação? O registro. Então, ele identificou a informação e aplicou a penalidade com base no valor da informação omitida. Qual foi o valor? Foi o valor que as prestadoras informaram, que ele trouxe também anexo aos autos as planilhas das operadoras de cartão de crédito. Então, para mim, esse procedimento está todo de acordo com a penalidade e os fatos. Só isso. A palavra está facultada, doutora Ivete. Interessante, né? Como um fato traz entendimentos totalmente diferentes. Eu entendo que a forma que o autuante fez aí não caracteriza, não há uma subsunção do fato à norma. Pelo seguinte ponto, o confronto aí foi das informações de cartão de crédito, né, com a FD do contribuinte. Se existisse uma diferença aí, nesse confronto, era para uma omissão de receita. Mas eu entendo que seria uma omissão de receita, porque isso aí é o que acontece rotineiramente aqui, confronta o que as operadoras de cartão de crédito informou na Cefaz com os documentos emitidos. Essa fiscalização, a não ser que eu esteja equivocada, não foi isso que foi feito, né? Então, ele tentou mostrar que há uma omissão de informação entre o valor das operadoras de cartão de crédito e esse registro 1.600. Estou achando estranho assim. Eu, apesar de não ser uma pessoa que conhece profundamente cada registro da FD, mas esse registro 1.600 mais parece informações prestadas por empresas que trabalham, tem até um nomezinho. Quando eu boto aqui registro 0.600, consultando, loja quem é que presta? É um guia, 1.600, tem por objetivo identificar o valor das operações de venda com cartão de loja Private Label, que eu não sei, Private Label, porque alguém souber dizer, me explique o que é isso. Mas o que eu sei na prática é o seguinte: se eu tenho informações prestadas para a administradora de cartão de crédito, eu tenho que confrontar com documentos fiscais. Para constatar uma omissão de receita. Essa infração que foi indicada, essa penalidade que foi indicada, a meu ver, aí ela só se revela quando o confronto é documentos fiscais com arquivo eletrônico. Documentos fiscais, o que seria? As reduções da empresa, as notas fiscais emitidas e a FD do contribuinte. Numa penalidade só, eu posso autuar por omitir informações em arquivo magnético ou nesses informar dados divergentes dos constantes dos documentos fiscais. Eu já entendo que quando a penalidade diz dos constantes dos documentos fiscais, gente, é para os dois casos. Eu tenho que confrontar os documentos da empresa emitidos ou recebidos com a FD dele. É documento fiscal com escrituração fiscal.
aqui foi feito de uma forma que, se tiver alguma infração aí, será uma omissão de receita. A minha insegurança é, esse registro 1.600, caberia à empresa fazer, é essa mesma a responsabilidade dessa empresa, no perfil dela, ela teria obrigação? Aí eu tenho dúvida, porque quando eu leio o que é o registro 1.600, vai para uma loja, não sei o que eu não estou sabendo nem dizer o nome, Private Label, é como se fosse uma empresa que trabalhasse com essas informações de cartão de crédito. Mas, assim, independente de eu estar equivocada, o que está aí nos autos, a prova que foi acostada, confrontar cartão de crédito com registro 1.600, não há como se relacionar a infração de omissão de informações ou nesse informar dados divergentes. Então, assim, eu acho que a Procuradoria tem razão, a gente rotineiramente coloca na 8L esse tipo de infração quando confronta com documentos, e, a meu ver, não foi confrontado com documentos aí. Então, não há, eu entendo como advogado da parte que disse, houve um erro aí, não houve enquadramento à situação. Então, assim, a situação configurada nos autos não cabe para esse caso aí, não cabe. Ele não trouxe documento fiscal, ele trouxe cartão de crédito com registro 1.600, a não ser que alguém me explique o que é esse registro 1.600, se lá ele informa documento fiscal, se é esse o objetivo, porque o registro de documento, conselheiro Michel, não tem os registros específicos, né, para documento, da leitura Z, leitura NF1, eu não sei decorar desses números, mas o conselheiro Michel está pedindo aí a vez, e eu acho que ele sabe bem melhor dizer quais são esses registros que há como confrontar. Pois, só isso. Doutor Michel. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, realmente a gente nunca tinha, pelo menos eu não, tinha me deparado ainda com a aplicação dessa penalidade em relação ao registro 1.600. O registro 1.600, ele é indicado para que as empresas informem o valor das vendas realizadas naquele mês com cartão de crédito e com cartão de débito. Mas, apesar da conselheira Dalcília ter razão de que aí o confronto realizado foi entre as informações das operadoras de cartão de crédito e débito com o registro 1.600, me parece que a conselheira Ivete tem razão, que o tipo penal tributário, ele exige que seja feita uma comparação não com qualquer informação, não é qualquer informação que pode ser omitida, mas as informações de documentos fiscais, porque é o que está escrito no tipo penal, né? Omitir informações em arquivos magnéticos ou nesses informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. Então, lá no finalzinho tem, nos documentos fiscais. Eu entendo que os documentos fiscais se referem tanto à parte de omitir informações, como de informar dados divergentes. É difícil também a gente poder reenquadrar isso para a omissão de receita, porque não há um comparativo entre as informações prestadas pela operadora de cartão com os documentos fiscais que foram escriturados. Porque podem ter sido escriturados documentos fiscais com mesmos valores totais que as vendas com cartão de crédito e débito. E aí não haveria nenhum tipo de omissão de receita. Como a gente não tem essa informação, a gente não tem nem como alentar aqui, colocar essa irregularidade como uma eventual omissão de receita, além das dificuldades de fazer uma mudança na acusação fiscal, né? Então, senhor presidente, me parece que realmente assiste razão aqui ao representante tanto do Estado como ao representante do contribuinte, no sentido de que não houve a comparação de informações de documentos fiscais com a FD. E, portanto, seria o caso de improcedência. Obrigado. Bom, alguém mais quer debater? Doutor, vamos escutar a Dalcília e finaliza com o doutor Tiago aí, que relatou. Doutora Dalcília.
Doutor Tiago, quiser falar antes, que eu ainda não falou sobre o assunto? Não, ouvindo aqui atentamente aqui as argumentações apresentadas, eu confesso que eu tenho, falando de divergência de dados, eu acho que sim, que tem que ser comparada com documento fiscal. Acho que nesse ponto a norma é muito clara. Mas se falando de omissão de dados, assim, me parece talvez que ele não tenha autuado por omissão de receita, porque, por exemplo, o fiscal estava de posse da leitura Z. Então, talvez ele tenha identificado na leitura Z o destaque dessas operações e aí não tem identificado ICMS a pagar pela empresa, né? A empresa, como a própria empresa aduz, nas leituras Z ela informa lá os valores pagos a título de débito e crédito, né? Então, imagino que talvez o fiscal tenha verificado e tenha constatado que na leitura Z, né, como consta o destaque dos valores de ICMS, não haveria ICMS a pagar. Mas falando aqui de omissão de informações, então, ainda mais imaginando que o fiscal tem um relatório, por exemplo, das operadoras de cartão de crédito. E o contribuinte não informou nada no registro 1600. E aí, conselheiro Ivete, o private label aqui que está informado é quando é cartão de crédito da própria loja. Aí ele fala assim, private label, CIA, o cartão de crédito da própria CIA. Então, ele diz que no 1600 se deve registrar todas as operações cartão de crédito de terceiros e de private label, do próprio. Então, acho que é só esse esclarecimento que é feito lá no registro. Então, assim, indo para a primeira parte do dispositivo, e aí eu concordo que pode caber interpretações divergentes, né, sobre qual vai ser a base comparativa, mas o ponto e vírgula posto aqui no dispositivo, me parece que ele está separando bem. Então, quando ele bota omitir dados em escriturações, vou até ler aqui conforme está. Então, ele bota omitir informações em arquivos eletrônicos, aqui não tem ponto e vírgula, desculpa, ou nestes informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. Ou seja, para mim parece que é omitir informações ou nestes informar dados divergentes dos documentos. Aqui seria o caso de que se ele tivesse partido da informação constante na leitura Z, ele quadraria como dado divergente, porque ele poderia dizer, está divergente do que está na leitura Z. Agora, partindo do entendimento que não há nenhuma informação apresentada pelo contribuinte nesse campo, o campo está em branco, então não me parece haver dúvidas da omissão da prestação de informações, e não somente da divergência entre os documentos fiscais. Então, nesse momento, assim, eu continuo acreditando que, para mim, eu acho que a autuação é válida. Dalcílio. Eu, assim, me preocupa se a gente não está alterando para, assim, com todo respeito a quem entende que esse ou, na verdade, do inciso L, na verdade, corresponde a um E. Então, a gente estaria tirando do ordenamento qualquer possibilidade de sancionar a omissão de informações em arquivo eletrônico, porque as omissões dos registros, eles estão, e aí são para ser prestados pela própria empresa, é isso que tem no ato do COTEP, é isso que tem no manual da FD, e são as informações que a empresa tem responsabilidade de prestar, não é terceiros. E a de terceiros de operadora de cartão de crédito está no outro dispositivo. Mas, assim, ressaltando aí que o conselheiro Tiago falou, me parece que a norma, ela abrangeu duas situações, assim como outras normas, e me preocupa até manter a coerência aqui, porque eu sou uma das jogadoras que entende que, por exemplo, a falta de escrituração de notas não se aplica, porque teria um específico. E aí, para quem entende que aplica-se essa situação 8L, a justificativa é que ele abrange a omissão de informações. E aí entende que, por ser uma informação, se aplicaria. Mas se esse é o raciocínio, o que é que diferencia essa informação da nota eletrônica, inclusive foi o outro auto que esse fiscal fez nessa ação fiscal, que eu identifiquei, foi a falta de escrituração de entrada, de notas fiscais de entrada. O que é que diferencia essa situação da situação de ele omitir informações de venda que ele é obrigado a prestar, porque a legislação diz que ele é obrigado a prestar, está lá no arquivo da FD, está no manual da FD, não sou eu, da Auxília que estou dizendo, é no manual que diz. E o dispositivo,
Ele diz aqui omitir informações em arquivos eletrônicos, ponto. O ou é a outra situação, ou informar dados divergentes de documentos fiscais. Aqui, me parece que para julgar improcedente essa acusação, a gente teria que partir, mudar a metodologia do fiscal e dizer, não, o que ele quis autuar foi omissão de receita. Como ele não trouxe a documentação, é improcedente. Como ele não comparou com os documentos fiscais, é improcedente. Mas não, o que ele disse foi bem simples. Olha, está aqui o registro, está aqui a FD, está aqui as folhas mostrando os registros zerados. Isso é uma omissão de quê? Informação. Aonde? Em arquivo eletrônico. Eu não vejo como afastar essa norma e dizer que não aconteceu o que o fiscal está dizendo que aconteceu. Para mim, julgar improcedente seria dizer que não aconteceu. Ele, em momento nenhum, fez menção à omissão de receita ou às leituras E, que a defesa que fez essa associação para justificar a falta de prejuízo para o Estado. Mas não significa que a infração deixou de ocorrer. A obrigação acessória era informar. E não só informar as leituras e emiti-las, mas era informar as informações que as operadoras confirmaram para o fiscal. Então, ele cruzou a FD com as informações que recebeu das operadoras. Então, para mim, realmente, eu vejo que aqui o fato está bem claro, bem descrito, e a norma também, esse ou não equivale a um e. Não vejo como interpretar, seria matar, na verdade, a primeira parte do dispositivo se eu usar essa interpretação de que a omitir informações seria somente se tiver relacionado a documentos fiscais. Eu estaria matando qualquer sanção quando a empresa omitisse informações, outras que não fossem notas fiscais. Quer dizer, ficaria esse dispositivo só para notas fiscais? Eu não vejo que isso seria prudente. Então, só isso. Doutora Ivete, vamos concluir. Certo, aí eu vou objetivar. Eu quero só tranquilizar a conselheira Dalcília, tirar a preocupação dela, porque a norma, ela deixa aberto, né, a interpretação, e ela não pode ser feita numa literalidade, né? Então, assim, todo respeito ao seu entendimento, eu peço que você se despreocupe, viu? Porque eu estou baseada no dispositivo e na intenção da norma. Esse dispositivo aí, o legislador tem uma simples intenção. O contribuinte não deve omitir dados, informações de seus documentos fiscais na sua escrita. Qual é a base de informação de uma escrita fiscal? Documentos fiscais. Então, a preocupação do legislador é que ele não omita as suas operações que estão nos documentos, quer dizer, não escriture total as suas operações, ou não apresente informações divergentes dos documentos. Qualquer outra coisa que seja diferente disso, e aí eu volto a dizer, no caso específico, para mim, estaria mais para uma omissão de receitas, se ele realmente tivesse obrigação, se ele tem essa obrigação de prestar esse registro 1.600. Então, assim, tranquila, eu estou dando uma opinião baseada na norma, não tenho nenhuma preocupação dessa interpretação, nunca vi um caso aqui, é o primeiro que acontece enquadrando dessa forma, certo? Sempre a gente confronta documentos com escrituração fiscal para enquadrar nesse 8L, seria o primeiro caso, a meu ver. Então, assim, eu vou objetivar a discussão, entendo pela improcedência, baseado na norma, sem afastar ordenamento jurídico. Ok, doutora Ivete. Doutora Francileite? Eu vou ser bem breve, tá? É porque eu estava analisando, enquanto estava o pessoal aqui discutindo, eu estava analisando, assim, o auto de infração, né, 123.8L, né, omissão de dados divergentes. O fiscal, certo, ele colocou aqui, nos termos formais, ele anexou o relatório lá das operadoras de crédito, né, e aí ele comparou com a FD do contribuinte. Lá tem na FD do contribuinte, lá em registros fiscais, com operações de cartão de crédito, estão todos, da página 11 até a página 33, todos em branco. Então, não há registro das operações de cartão de crédito. Eu acho que eu fiz, meu ponto de vista,
Eu acho que o fiscal, ele autuou corretamente. O 123.8L, ele diz que a omissão, né, de informações ou dados divergentes. É o que a gente sempre vem julgando aqui. Eu não entendo como omissão de receita, eu acho que a atuação foi correta. Ele embasou a FD do contribuinte com o relatório de cartão de crédito. E aí, essas informações de cartão de crédito, elas não foram levadas para a FD do contribuinte. Essa é a minha opinião. Bom, senhores, nós temos aqui duas teses. Presidente, só pela ordem, porque no finalzinho do recurso, o contribuinte solicitou a realização de perícia. Então, acho que talvez o primeiro ponto que a gente deve analisar é essa perícia, né, que ele solicitou. Tudo bem. Ele coloca, ficam os livros, cupons fiscais, ECF e demais documentos à disposição dos senhores jogadores para quaisquer averiguações necessárias, inclusive a realização de perícia. Tudo bem, eu vou já colocar. Mas nós temos aqui duas teses. Uma que entende que o relatório das administradoras é um documento fiscal e foi comparado com a FD e Vale, certo? E o outro diz que não é documento, está comparado errado. Essa é a coisa. Vai se fazer esse pedido de perícia, tem inquisitação, doutor Tiago? Não. Vamos tratar logo, vamos tratar do pedido de perícia, depois a gente trata o mérito, tá certo? Então, nós temos só essas duas em relação ao pedido de perícia, doutor Tiago, você quer se manifestar? Não, senhor presidente, assim, eu acho que não é necessário maiores discussões, né, pelo que eu entendi aqui, até a fundamentação de afastar, é com base, negar, né, o pedido de perícia com base no 93.3, posto que os fatos são incontroversos e os elementos são suficientes à formação do convencimento, né. Doutora Francileide, como se manifesta? Desculpa, doutor Tiago, eu não consegui ouvir o que você falou. Ele disse que os elementos são suficientes, 97.3. Para a perícia? Os elementos são suficientes ao convencimento do julgador, então indefere o pedido de perícia. Ah, tá. Vou com o relator. Desculpe aí. Doutor Roberto. Com o relator, presidente. Doutor Ivete. Com o relator. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcília. Com o relator. Por unanimidade de votos, foi indeferido o pedido de perícia, entendendo os senhores conselheiros que os elementos contidos na autuação são suficientes a seu convencimento. Em relação ao mérito, doutor Tiago, como se manifesta? Presidente, eu voto por conhecer o recurso ordinário para negar-lhe provimento, com base no mesmo fundamento da adesão singular pela procedência da autuação. Ok. Doutora Francileide. Com o conselheiro. Relator. Doutor Roberto. Com o relator, presidente. Doutor Ivete. Eu abro divergência, deixando claro que esse caso não é como os demais que a gente vem julgando, é uma situação totalmente diferente, certo? Porque a conselheira Francileide, né, disse em sua fala que isso aí é o que a gente vem fazendo. Não é o primeiro caso, esse registro 1.600. Abro divergência, entendo que a omissão de informação ou divergência tem que ser o confronto de FD com documentos fiscais. Ok. Doutor Michel. Senhor presidente, estou aqui raciocinando que foi uma declaração só uma questão, doutor Tiago, antes de eu votar. Foi uma declaração das operadoras de cartão de crédito para a administração tributária. Foi essa informação que foi comparada com a FD. Foi o relatório enviado pelo laboratório fiscal, a partir das informações prestadas pelas administradoras. Certo. Então, o relatório foi emitido pelo laboratório, né, dessa fase. Então, aí a questão, ao meu entender, é saber se esse tipo de informação é uma informação de um documento fiscal ou não. A minha visão de documento fiscal é bem abrangente. Eu não entendo que documento fiscal seja somente nota fiscal, conhecimento de transporte,
eu entendo que tudo que é passado para a administração tributária de maneira formal é uma informação fiscal. Então, a informação aí, ela veio por meio, a partir das informações prestadas pelas administradoras ao fisco. Então, eu entendo que isso também é um documento fiscal, fazendo a diferenciação entre documento fiscal e nota fiscal. Portanto, entendo que está abarcado pela norma, mudo aqui o meu posicionamento e acompanho o relator, senhor presidente. Bom, uma decisão por maioria de votos. Conhece do conselheira Dalcília. Falta Dalcília, desculpe. Doutora Dalcília com o relator. Desculpe. Trazendo, como é que se diz? Tradução simultânea, com o relator. Desculpe. Por maioria de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário, nega provimento, mantém a decisão de procedência da acusação, decisão de acordo com o parecer mais contrária à manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria. Nós terminamos esse terceiro processo. Vamos para o... Doutor Colares, obrigado pela sua presença. Deixa eu perguntar quem é a doutora Lorena Celi. Doutora Lorena. Oi, doutor, boa tarde. Eu estou só assistindo. Eu sou a advogada que vai passar a representar um contribuinte cujo processo já foi julgado. Já foi julgado hoje, foi isso? Isso. Era da distribuidora Machado. Ok, obrigado. Por nada. Boa tarde. Doutor Colares, fique à vontade se quiser acompanhar a gente, viu? O nosso último processo. Está sem áudio, doutor Colares. Desculpe novamente. Apenas agradeço a oportunidade de estar juntos, apesar da distância. E vamos para frente. Mais coisas vêm por aí. Ok? Um abraço, doutor. Obrigado a todos. Um abraço. Doutora Ana Paula, você quer falar? Só, presidente, esclarecendo, a doutora Ivete e o doutor Rafael, o posicionamento foi pela improcedência. Ressalte-se essa coisa. A doutora Ivete se manifestou pela improcedência em conformidade com a manifestação oral proferida em sessão pelo doutor Rafael. Obrigada. Nós temos agora o último processo do dia, é o processo de número 3082-2019, autoinfração 2019-00696. Da célula de julgamento de primeira instância, recorrido HNR Nordeste, componentes industriais. Foi julgado parcial procedente, assessoria se manifesta pela manutenção da parcial procedência. Com a palavra conselheiro relator, se trata só de reexame necessário. Salvo melhor engano. É isso, doutor Michel? Não tem recurso ordinário, não, né? Exato, senhor presidente. Somente reexame necessário. Okay. Posso iniciar? Pois não, doutor Michel. Senhor presidente, trata o auto de infração. Boa tarde a todos, renovando as saudações a todas e a todos novamente. Trata o auto de infração de deixar de realizar o registro eletrônico no sistema da Cefaz, para registro das operações de entradas interestaduais em 2014, falta de selo fiscal. A penalidade sugerida é do 123.3M, na versão da redação dada pela Lei 16.258. A autoridade fiscal atuante informa que o contribuinte escriturou documentos fiscais de entrada, mas não houve a comprovação de que estes foram selados nos postos fiscais de fronteira. Foi apresentada a relação ao contribuinte, ainda durante a ação fiscal, ele teve a oportunidade de se manifestar sobre essa relação, e aquilo que foi comprovado foi excluído da relação inicial,
restando apenas as notas fiscais que estão aí na relatório de folhas 10. A autuada apresentou defesa, alegando que a atividade da administração tributária ela é vinculada não apenas a uma regra, mas a todo o ordenamento jurídico, que não foi realizada pela administração tributária uma interpretação sistemática, que a escolha de um procedimento pela empresa não significa que aquele ato, aquela conduta foi viciada, alega multa confiscatória, alega a possibilidade de análise de matéria de cunho constitucional por esse contencioso administrativo tributário e também alega a necessidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Pede que seja julgado improcedente feito fiscal. O julgamento singular foi pela parcial procedência. Na própria ementa, consta a razão da parcial procedência. Entende que haja vista que, ocorrendo a constatação do ilícito através da escrita fiscal do contribuinte, ou seja, por estar registrado na escrita fiscal todas as operações, há de se aplicar a atenuante contida no parágrafo 12 do artigo 123, acrescentado pela Lei 16.258 de 2017. Interpõe, então, reexame necessário, não há interposição de recurso ordinário por parte do contribuinte e a assessoria processual tributária manifesta-se por conhecer do reexame necessário, mas para negar-lhe provimento e confirmar a decisão de parcial procedência proferida em primeira instância. É o relatório, senhor presidente. Palavra, doutor Rafael. Presidente, esse processo não foi pedido de vista, não, desse processo, anteriormente? Foi sobre o Estado. Sobre Estados. Foi no dia que terminou muito tarde a sessão, aí não deu tempo de julgar esse, doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. A acusação ausência de aposição de selo fiscal de trânsito nas operações interestaduais. O grande cerne que eu noto nesse processo é justamente no reexame o ponto em que a julgadora singular reduziu a penalidade a 10 vezes, né? Porque inicialmente a acusação foi numa alíquota de 20%. E a julgadora singular entendeu, apenas com base em um dos requisitos, porque ela não menciona qualquer espécie, qualquer fundamentação no sentido ao pagamento, porque o que se exige é o quê? Além da escrituração dos documentos, que o imposto tenha sido pago. E a julgadora singular se dá por satisfeita apenas em razão da regular escrituração dessas operações, desses documentos fiscais de entrada. O que, no meu sentir, não é suficiente. Agora, muito embora não saibamos ainda qual seria o teor dessas operações, né? Se trata aqui de uma indústria, eu vi que se trata de uma indústria, mas não sabemos qual seria o teor dessas operações, o CFOP, e isso também não foi analisado pela julgadora singular a partir do momento em que promoveu o reenquadramento, na verdade, a aplicação da causa de diminuição de penalidade, ou seja, aplicou a causa de diminuição de penalidade, não obstante não tenha se manifestado sobre esses aspectos, a saber, a segunda condição exigida pela norma, que seria o regular pagamento do imposto. Agora, de fato, como eu já reitero, não é possível saber se esse pagamento deveria ser necessariamente realizado na entrada, né? Ou se seria realizado até na escrita do contribuinte. Então, presidente, pelo menos a priori, o que eu vou opinar é no sentido de que haja, não sei se é possível fazer em sessão, e às vezes os conselheiros conseguem esclarecer tais pontos, mas a priori eu vou me manifestar no sentido de que o feito seja encaminhado à diligência para fim de perícia, para identificar o pagamento do imposto, que é o segundo requisito, para que, de fato, o reexame, a decisão singular seja
de fato, seja legitimado a confirmação da decisão singular. Sem áudio, senhor presidente. Antes, quando terminar, os conselheiros ficarem, eu quero conversar um pouquinho em relação ao processo anterior, que já foi decidido, mas tem um problema que não foi analisado, né? A limitação da multa, senhores. Como é que vocês vão fazer? Só para vocês depois... Tem esse problema mesmo, presidente. Eu, de fato, tinha observado que foi aplicado 2% direto. Não obstante, o fiscal tenha feito lá a diferenciação dos meses. É verdade, tem razão. Mas, assim, a gente pode conversar, mas nesse caso eu cheguei a fazer a validação mês a mês. Acho que eu não expliquei no meu voto, mas eu fiz a validação mês a mês e o resultado dá o mesmo, porque mês a mês ele não atinge, nenhum mês ele passa o teto. Ok, tudo bem. Tá certo. Vamos tratar desse aí. Já é porque, na verdade, a gente acaba passando despercebido. Isso aí ninguém conversou, mas vamos para tratar desse processo. O doutor Rafael se manifesta pela manutenção da decisão, mas vai aguardar aí as conversas, não é isso, doutor? Rafael. Doutor Michel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o doutor Rafael foi muito feliz. Realmente, a decisão de primeiro grau e o próprio parecer da assessoria processual tributária, eles se apegam a um dos quesitos para a aplicação do parágrafo 12, que é a escrituração das operações. Não há nenhuma menção à questão do pagamento do tributo devido, se é que há tributo devido, né? Aqui na relação nós só temos as chaves. A gente observa que algumas das operações relacionadas têm ICMS, mas a maioria não tem ICMS na base de cálculo, nem do próprio, nem da ST. E aí as folhas 10, isso fica bem visível. E eu entendo que é o caso, sim, da gente mandar para a diligência, para a perícia, para ela verificar junto ao contribuinte se é o caso de ter havido o recolhimento de algum imposto, para poder ser aplicado o parágrafo 12. São muitas notas, Michel? Não. São 3, 5, 7, 10, 13, 17, 18 notas. 18 notas. Bem, é porque a gente tem que pensar, a indústria tem pagamento de imposto na entrada? Não. Só questionamento, só porque a gente vai mandar para uma perícia, tá certo? Porque se fosse uma empresa que tivesse um antecipado, tá certo? Alguma coisa desse tipo, aí é só para questionar, para os colegas pensarem. Podiam pegar pelo menos uma amostragem nas maiores notas, Michel, para a gente não mandar para a perícia, o que a gente pode já decidir. Só uma ideia, mas se os conselheiros acharem que deve mandar, a gente manda. A gente coloca em votação. Aí, no caso, se a indústria não tem que pagar, então, vamos dizer que não há imposto a pagar. Aí nós teríamos que decidir se é o caso de aplicação do parágrafo 12 ou não. Né? Mesmo sem perícia. Já iríamos pular a parte da perícia e já teríamos que verificar se é o caso de aplicação do parágrafo 12 simplesmente porque estão escriturados, ou se era necessário haver a necessidade de um imposto e o pagamento do mesmo. Mas vamos por partes. Primeiro, saber se é necessário ir para a perícia. Ok. Vamos escutar o procurador nessa parte aí, e depois eu passo para os conselheiros. Doutor Rafael. Seria o quê, presidente? No sentido da perícia? Não, eu queria saber o seguinte, numa indústria, eu queria o posicionamento seguinte, numa indústria, o normal do indústria, salvo exceção, é não ter pagamento na indústria, na entrada. Aí são insumos. Mas é porque houve alguns casos aqui, inclusive até sustentado, acredito que a conselheira Ivete é bem expert nesse tema, né?
quando há o diferencial de alíquota, porque a gente não sabe aí o CFOP dessas operações. Então, se há o diferencial de alíquota e ela escriturou, que ela leva na escrita, e aí se verificar o pagamento diferencial, a gente não sabe ainda os CFOPs. Então, foi justamente isso que eu sustentei na minha fala, e pode ser muito bem complementado pela conselheira Ivete, que sobre esse tema, ela já, como é que se diz? Ela já abordou com muita precisão em outras assentadas, né? Bom, obrigado, doutor Rafael. Senhores, então vamos decidir se tem que mandar para a perícia. Doutor Michel, depois eu passo para a doutora Ivete. Como é que você entende que deve mandar para a perícia, para que seja feito? E aí vocês têm que decidir, porque para mandar para a perícia também, tá certo? E não constar pagamento de coisas que não é devido, certo? Digamos que sejam todos insumos. Só a perícia tem que ser útil. A perícia tem que ser útil. Pronto. Porque a gente tem que entender, primeiro, se ela tem utilidade. Se a gente entende que, não tinha nenhum pagamento a fazer, ou ele tem que ver a utilidade. Eu gostaria de ouvir a Ivete sobre esse tema, assim como o doutor Rafael gostaria de ouvir. Eu sou partidário da mesma opinião. Gostaria de ouvir a opinião da Ivete. Aqui, Ivete, trata-se de uma empresa, indústria, fabricante de equipamentos e peças e partes, e a gente não sabe qual é o CFOP, se tem algum produto aqui que foi para imobilizados, então tem um diferencial de alíquota. Não, mas aí nem teria, né, porque é diferido. Né? É só mesmo se fosse para uso e consumo. Só mesmo se fosse para uso e consumo. É diferido? Não, a indústria, quando vai para imobilizado, o diferencial ele é diferido para a desincorporação do bem, né? Mas é diferido qualquer tipo de ativo? Só para o ativo imobilizado, material de uso e consumo, não. Uso e consumo, não. Exatamente, foi o que eu disse. A não ser que seja material de uso e consumo. Mas eu não consigo ver na consulta aqui na nota fiscal eletrônica qual é o equipamento, qual é o produto que está sendo adquirido. Mas não consegue por quê? Você consegue ver, Auxílio, lá na intranet? Teria que olhar um a um, né? Você quer dizer isso, né, Michel? São 13 documentos, né? São 13 documentos, 18 documentos. Porque, como o doutor Rafael disse, sendo uma indústria, né, como o ativo é diferido, né, então eu entendo que o parágrafo para aplicação da multa de 2%, só, no caso de indústria, só se tivesse alguma coisa para diferencial de alíquota, né? Que aí... Deixa eu só interromper, só que é uma ideia também. Houve alguma autuação de falta de recolhimento de diferencial de alíquota de algum dos produtos, Michel, nessa fiscalização? Senhor presidente, eu não observei. São 4 autos de infração, mas eu não observei qual é o tema dos demais. Se o senhor quiser, eu posso dar uma olhada aqui. Eu posso olhar, o conselheiro Michel me passar os números, eu estou conectada à VPN, eu posso olhar... Eu estava no CAF agora há pouco, acho que ainda estou conectada. Hein? Tem uns números aí? A chave de acesso? Não, primeiro dos autos. O nome do auto, Michel. E dê só aqueles que têm imposto, né? Tem 2 com imposto, senhor presidente. Pronto. Deixa eu passar o número aqui. Perdi a folha, pronto. O primeiro é o 2019-00699. E o outro? É o 2019-00700. Desculpa, é que eu estava conectada e agora que eu fui voltar para a tela, não estou mais. Deixa eu ver aqui se eu consigo.
Vou entrar agora. Opa. Eu já estou no CAF. Já? Ótimo. Deixar de emitir documento fiscal em operação tributada. A empresa registrou em seu SPED contábil débitos de compras que seriam a prazo, mas que na realidade parte desses débitos já estavam pagos, caracterizando passivo fictício, pagamentos que fugiram dos registros oficiais não contabilizados. E, na verdade, a origem dos recursos financeiros era origem oficiosa, não como comprovamos. 2015. Qual o período aí do alto? 2015. Esse é 2015. 2014, perdão, 2014. E o outro alto? 700. 2019, 00700. Isso. Se já está escrito na dívida, é deixar de emitir documento fiscal. É praticamente a mesma coisa do outro. Constatamos que a empresa contabilizou em seu passivo valores de compra a prazo, que, na verdade, parte desses registros contábeis estavam efetivamente pagos através de transferências bancárias, caracterizando passivo fictício. Aparentemente, receita. Não houve nenhuma acusação de falta de recolhimento. Não. Diferencial de alíquotas ou outros impostos. Aí vocês agora decidem. Senhor presidente, eu me manifestando a respeito, eu estava até consultando aqui. Eu acho que a gente acaba por fazer uma inversão do ônus da prova quando a gente vai atrás de dados para favorecer o contribuinte que ele próprio não alegou em duas oportunidades, nem na impugnação, nem na defesa. Ele não trouxe, não juntou aos autos comprovantes de que ele fazia jus a essa penalidade. Então, aqui o nosso decreto, o 32885, ele fala o que é que deve conter a impugnação, né, e que ela deve conter justamente as razões de fato e de direito em que se fundamenta e os documentos probantes das alegações. Aqui não há nem alegações. E a questão também no CPC, que cabe à parte o ônus da prova dos fatos constitutivos, impetitivos e modificativos. Nesse caso, para modificar uma sanção, se enquadra, no meu entendimento, respeitado quem entende o contrário, de que é um fato modificativo, deve ser comprovado pela empresa ou para aquele que está contestando. Se ele está contestando que a penalidade faz jus a esse benefício, a esse parágrafo, e aí ele traz as provas e na verdade, o fisco está fazendo o papel do contribuinte e acaba por sobrecarregar a perícia, no meu entendimento, para ir atrás de coisas que a própria empresa ainda não arguiu. E eu, particularmente, já me manifestando aqui, ser contrário à perícia em função disso, porque se fosse algo que o próprio contribuinte tivesse trazido, ainda que de forma parcial ou incompleta, mas ele tivesse dito, olha, eu sou indústria, eu fiz pagamento, está tudo registrado, está tudo, eu faço juiz a essa penalidade. Aí ele traria as informações que agora estamos buscando CFOP por quê? Porque a empresa não trouxe. Estamos buscando saber se o imposto foi pago. Por quê? Porque a empresa não trouxe. Então, eu identifico assim, como o procurador bem disse, foi feita uma alteração na penalidade, no parágrafo, somente por uma parte, quando o parágrafo diz que são dois requisitos, né? O pagamento é um deles. E aqui eu não me sinto motivada a ir atrás dessa prova no lugar do contribuinte, não. Então, só deixando em destaque que eu não vou, se os conselheiros quiserem que eu procure alguma informação aqui, a conselheiro Michel, do número aí da chave, eu posso acessar aqui e buscar. Então, estou colocando aqui, né, para respeito a quem entende que cabe ao fisco ir atrás de redução de... Isso é a aplicação da penalidade é 123.3M. As demais seriam, como que a gente chama, que agora está fugindo a memória,
atenuantes, né? E aí a atenuante cabe a quem a beneficia, e não a gente. Então, aqui, mas eu me ponho à disposição. Quiserem que eu verifique alguma coisa, eu estou conectada. Ok. Alguém quer se manifestar? Doutor Ivete. Eu acho que a gente tem que analisar caso a caso, né, e respeitando os precedentes, né, dessa daqui, e ainda no entendimento de que o autuante realmente também teria a obrigação de indicar, né, que tipo de operações são essas, e esse auto de infração foi feito quando, conselheiro Michel? 2019, não, acho. Quer dizer, logo após a Lei 16.258, quer dizer, assim como o contribuinte, na sua defesa, tudo bem, poderia contribuir, mas o autuante, diante desse tratamento diferenciado, ele teria a obrigação, sim, de dizer no auto de infração que operações eram essas, se o imposto estava pago, se as operações estavam escrituradas. É a obrigação do autuante informar diante dessa penalidade, porque senão traz prejuízo para o contribuinte no sentido de uma penalidade aplicada de forma, vamos dizer, a gente fica aqui toda a vida mandando para a perícia para corrigir uma falha do auto de infração. Não é o contribuinte que tem que pedindo, apresentando, não. Cabe sim ao autuante, diante de infrações e penalidades diferentes, indicar. Mas, assim, eu gosto sempre de analisar a situação. Aí é uma indústria, né, conselheiro Michel? Aí é uma indústria, pelo que vocês verificaram, a parte do ativo, né, somente se fosse consumo, né, e algumas caberia um diferencial de alíquota. Aí nós vamos tirando essas situações. Sobrou o quê? Não é consumo, é isso? A gente não sabe, né? Não, o que se olhou, Ivete, foi se o fiscal teria feito alguma autuação de diferencial de alíquota. Não, só o que isso. Se olhou, né? foi isso, só para ter. Não, o fiscal fez uma autuação diferencial de alíquota, tá certo? Mas o fiscal disse que foi escriturada essas operações, não foi isso? Isso. Tá tudo escriturado. Aí o julgamento de primeira instância diz, por estar escriturada, que na verdade a gente está vendo aqui que rotineiramente há uma tendência do julgamento considerar só o critério de escrituração, né? Uhum. Pelo menos eu estou vendo que há uma tendência, né? E ele considera que, estando escriturada, aplica-se atenuante, né? Assim, o resumo. Isso. E aí a gente fica num problema. Para dizer que não concorda com a aplicação do atenuante, a gente tem que dizer que está faltando o atendimento de um requisito. Comprovar se o imposto está pago, né? E aí, ou então dizer, não aplica-se essa atenuante, porque não há comprovação de pagamento, né? Então, fica aqui o nó para a gente. Michel, só para cortando, Michel, dá o número de uma nota para dar auxílio do maior valor possível. Pronto, pode ser uma só saída. Para se ter uma ideia, tá certo? Porque, de repente, são remessa para beneficiamento, devolução. Tem imposto, pessoal? Não tem. Tem. Indústria tem muito isso, né? Aí tem várias notas que o relator traz aqui, dizendo que nem imposto tem. Então, notas fiscais de entrada que nem imposto tem, numa indústria, me chama a atenção, tá certo? Então, a gente tem que ter essa porque... Eu acho, então, que a gente tem que dar uma olhada, conselheira Dalcília, se você me permite, em uma dessas operações que não tem imposto, né? Pelo menos para ver se vai para a perícia ou não vai, porque... Isso. Se detectado que caberia imposto aí, tá certo? Vocês... Conselheiro Michel, poderia digitar aí no bate-papo o número da chave? Que eu copio e colo lá mais rápido. Deixa eu colocar aqui. Onde é o bate-papo? Aqui. Pronto. Deixa eu escrever aqui, Dalcília.
Pronto. Bem, é um retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda, natureza da operação. Não tem destaque de imposto nem base de cálculo. Isso. Está tudo zerado aqui. Valor 9.812. É essa mesmo. O valor é esse e realmente aqui no relatório não consta nada de ICMS. É um tubo de cobre, produto. Sobre isso aí não vai ter imposto a incidir, né? Se não tem imposto, então não se aplica o parágrafo 12, não é isso? Vai se aplicar qual? O 1%? Que é não incidência? Tem no outro caso, né? Não incidência diferente. Aplica que eu olhe mais alguma? Né? Essa é de maior valor, conselheiro Michel? Sim. Tem 4 notas com esse valor. Essas notas, elas precisavam ser seladas? Aqui diz, documento emitido por microempresa e EPP optante do Simples Nacional, não gera direito de crédito. Aqui no campo de informações. E é um retorno de mercadoria conforme nota fiscal 15699. Essa nota também faz parte aí da autuação? Não, essa outra deve ser de saída. Conselheiro não faz parte, não. Essa que ela cita é a de saída. Que é o retorno, né? Exato. Bom, senhores, então, é emitido por EPP, essa nota. Independente do imposto. Retorno de quê, Michel, aí? Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda. Essa operação, pessoal, ela tem incidência do ICMS? Essa operação, ela incide ICMS? Não. Então, o que é que diz o capítulo 126, senhores, o parágrafo 1º? Então, vamos mandar para a perícia. Para quem entende que aplica o 126, né, senhor presidente? Para aqueles que entendem, mas quem não entende tem que dizer. Então, é o M. É o caput, né? Conselheiro, quer me colocar mais uma nota, pesquisar ao menos mais uma? Ou não precisa? Doutor Michel, eu falei do 126 porque as perícias que têm saído daqui em relação a isso... Sim, a gente tem já abarcado isso, né? Pronto, porque o presidente falou, não foi nem para dirigir, não. Não, eu sei disso, presidente. As perícias que têm sido saídas aqui é para verificado isso. Então, se a operação não incide, a Câmara tem entendido desse jeito, até hoje. Até ontem, né? Hoje eu não sei. Eu acho assim, ou a gente dá uma olhada em todas as notas, alguém dá uma olhada em todas as notas... Não, alguém quer pedir vista? Ou a gente manda para a perícia. Eu acho que é um dos dois. Se for para pedir vista, tem que ser uma pessoa que peça vista e a gente então vai mandar para a perícia, para verificar isso, e aí as quesitações... São as de praxe, né? As de praxe. As de praxe. O que é que os conselheiros entendem? Manda para a perícia? São quantas notas, hein? 18. 18 notas.
Eu vou pedir vista, conselheiro, para dar uma olhada, assim, em alguns casos, se vê que é coisa complicada, que tem outros. Tá bom. Aí eu sugiro a perícia no retorno, né, do pedido. E a gente pode fazer isso junto. Tá bom. Ok. Então, na forma regimental, está concedido o pedido de vista à conselheira Ivete para ser verificado as notas fiscais relacionadas no auto de infração. Doutor Michel, essas notas fiscais, elas têm as numerações em CD, alguma coisa, para facilitar a pesquisa? Só tem mesmo em PDF? papel. Só tem em papel, não tem CD, não. Só tem PDF? Se você só tem em puder... papel. Papel? Só em papel. Não tem arquivo eletrônico, não. Ah, e tem as notas fiscais? Não tem as notas fiscais, não. Só tem mesmo o relatório, folhas 10, que está em papel. Não tem... Está nas folhas 10, né? Não, tudo bem, que eu vou tentar ajudar para ver se eu importo esses dados para transformar em Word, para poder procurar um texto, para poder não ter que digitar. Se você puder passar só para mim esse arquivo no PDF das folhas 10, exclusivamente, me ajuda muito, porque aí eu não tenho que procurar. Me ajuda também, presidente, que eu pedi de vista, isso aí eu tenho dificuldade para fazer esse trabalho. Pronto. Conselheiro Michel, sobre a escrituração, teria também já nos autos a prova da escrituração? Não, tem a informação por parte do auditor fiscal. Já tem, né? Pois tá bom, meus senhores. O fiscal afirma que foi escriturado, foi isso? Isso, que foi a partir da FD. Então, senhores, vamos encerrar nossa sessão. Esse processo está com pedido de vista da doutora Ivete. E, Ana Paula, esse processo, quando vier, você coloca com ele com um a mais, viu? Para a gente, porque ele já foi sobrestado uma vez, pedido de vista, então, quando vier, nós vamos julgar ele sendo um a mais. Também não falta muita coisa, é só mérito. Ele é bem simples. Tá certo? Obrigado a todos, senhores. Até amanhã. Encerrado. Vai querer falar, não, sobre aquele... Não, já eu até fiz o levantamento aqui, tá